Nós vamos conversar com o porta-voz do Exército de Israel, Rafael Rosenstein, que está conosco ao vivo, gentilmente nos atende aqui nesta manhã de domingo no Brasil, já é meio da tarde em Israel. Rafael, muito obrigado por ter aceitado o convite e gostaria de começar essa conversa perguntando para o senhor qual é o objetivo militar de Israel neste momento com os ataques ao Irã. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. O objetivo do exército israelense é muito claro e simples, é desmantelar a ameaça imediata e existencial ao Estado de Israel que o Irã representa nesse momento. O Irã estava a um passo de conseguir pelo menos 15 bombas atômicas. O Irã já conseguiu enriquecer urânio para formar 15 bombas atômicas. Tudo o que estava faltando era uma simples decisão de ir um passo para frente. Em poucos dias, o Irã conseguiria terminar esse grande objetivo de possuir uma bomba atômica para alcançar a grande missão do Irã nesse mundo, que é apagar o Estado de Israel do mapa. Nós não podemos permitir que o regime mais perigoso do mundo tenha em suas mãos o armamento mais perigoso do mundo. O regime iraniano diz claramente, em diversas oportunidades, que deseja o extermínio do Estado de Israel. Então, nós não podemos permitir que o regime iraniano tenha em suas mãos um armamento de destruição em massa. Fora isso, o Irã tomou a decisão de triplicar a quantidade de mísseis balísticos que possui. O Irã, nesse momento, tem milhares de mísseis balísticos em suas mãos e decidiu triplicar, chegar a 20, 30 mil mísseis. Esses mísseis são mísseis de alta precisão, de alta velocidade e que podem carregar até 1 quilo de explosivos. Nós podemos ver a destruição que um simples míssil desse pode fazer. Nos últimos dias, os mísseis que caíram e se explodiram aqui no território israelense, nós não podemos permitir uma situação como essa. Eu acho que nenhum país soberano que dá algum valor para a sua população agiria de uma forma diferente que o Estado de Israel está agindo nesse momento. Rafael, e qual foi o êxito das ações do Exército de forma estratégica nas estruturas nucleares do Irã? O que vocês já conseguiram combater ou até desmantelar? Olha, o nosso sucesso foi enorme. Nós atingimos usinas nucleares do Irã, nós atingimos a liderança militar do Irã, nós eliminamos o chefe de Estado-Maior do regime iraniano, o chefe da Guarda Revolucionária, o comandante da Força Aérea do Irã, nós eliminamos 11 líderes militares do regime iraniano, nós eliminamos pelo menos 9 cientistas que estavam envolvidos na produção do armamento nuclear. Nós atacamos também as fábricas de produção de mísseis balísticos e nós estamos atuando para que o Irã não continue sendo essa ameaça tão existencial para o Estado de Israel, uma ameaça imediata. O Irã não pode continuar sendo uma ameaça tão grande para o Estado de Israel. Veja, o povo judeu passou por perseguições em toda a sua história. E o grande desafio do povo judeu em toda a sua história foi que não tinha um exército para defender seu povo. Nesse momento, nós temos um exército e não vamos permitir que um próximo genocídio, um outro extermínio em massa, como foi há 85 anos atrás. Inclusive, meu avô, que chegou de Auschwitz para o Brasil, e eu tenho uma gratidão enorme ao povo brasileiro que recebeu o meu avô com mãos abertas há 85 anos atrás. Nós não podemos permitir que tudo que nossos antepassados passaram no passado, que nós vamos passar nesse momento. Nós temos um Estado, nós temos um exército para nos defender, para que isso nunca mais possa acontecer. Rafael, eu chamo aqui também os colegas Américo Martins e também Diego Pavão para essa conversa. Começo com o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins. Olá, Major, muito boa tarde ao senhor aí em Israel, muito obrigado por essa entrevista. Neste momento, ou antes desses ataques, o Irã estava em negociações diplomáticas com os Estados Unidos para interromper, eventualmente, a produção dessas bombas nucleares. Por que Israel decidiu partir para o ataque e não dar uma chance para a diplomacia? Olha, Américo, essa é uma boa pergunta. Eu não sou um político, eu sou um militar. No Estado de Israel é um Estado democrático de direito. As forças de defesa de Israel atuam de acordo com as decisões da cúpula política do país. O governo israelense entendeu
que as negociações não estavam levando para uma situação na qual o Irã deixará de ser uma ameaça imediata ao Estado de Israel. De acordo com a decisão do governo israelense, as forças de defesa de Israel estavam preparadas para esse ataque. Durante anos, nós estávamos treinando para essa guerra e nós estamos colocando em prática tudo aquilo que nós treinamos, porque nós não podemos deixar de vencer essa guerra. Perder essa guerra é o fim do Estado de Israel. Então, nós vamos continuar até o final para que o Irã não continue sendo essa ameaça tão existencial, tão imediata para o Estado de Israel. Diego Pavão, sua pergunta. Major, obrigado pela participação aqui com a gente na CNN. Eu queria que o senhor falasse, não sei se é possível falar sobre isso, mas sobre a dificuldade que essa operação carrega, essa operação Leão Ascendente ou Leão Crescente, que é destruir a capacidade nuclear, o programa nuclear iraniano. É muito bem conhecido entre analistas e estrategistas de guerra que essas estruturas nucleares do Irã estão a metros de profundidade, reforçadas com um concreto muito potente, muito seguro. Eu queria saber se o exército de Israel entende que talvez não seja possível, talvez, destruir tudo de uma vez em poucos ataques. E eu também queria saber qual seria o indicador de sucesso dessa operação que vocês teriam depois que ela terminasse. Diego, essa é uma ótima pergunta. Os desafios dessa guerra são enormes. O Estado de Israel é um Estado que tem um território de somente 22 mil quilômetros quadrados, do tamanho de Sergipe. O Irã tem um território de 1.600.000 quilômetros quadrados. O Irã é 75 vezes maior do que o Estado de Israel. As usinas nucleares do Irã, as fábricas de mísseis balísticos do Irã não estão concentradas em somente um local, estão espalhadas, difundidas por diversos locais no Irã, mas nós temos informações de inteligência excepcionais para chegar nas lideranças do regime, das lideranças militares do regime iraniano, nos cientistas que estão envolvidos na produção de armamento nuclear e para chegar em todas as usinas nucleares do Irã. Realmente, as usinas nucleares elas estão muito, muito embaixo da terra, mas nós já estamos treinando para esse tipo de guerra há muito tempo, estamos preparados, nós temos armamentos que são adequados para esse tipo de guerra, porque nós sabemos que nós não temos o privilégio de não ganhar essa guerra. O que está em jogo é a existência do Estado de Israel. Eu falo isso com o povo brasileiro e muitos acham que não tem realmente uma seriedade, mas realmente, se Israel perder essa guerra, o Estado de Israel acaba. Vejam, tentem imaginar o que aconteceria nesse momento no Estado de Israel se o Irã tivesse em suas mãos uma bomba atômica. O Irã já lançou em direção ao Estado de Israel mais de 200 mísseis balísticos em 2 dias. Esses mísseis visam alvos civis, zonas residenciais. Inclusive, um dos locais que foram atingidos por um dos mísseis iranianos foi uma mesquita, onde, infelizmente, morreram pessoas de uma família que são árabes muçulmanos israelenses. Ou seja, o Irã não mede suas consequências quando lança seus mísseis em direção ao Estado de Israel. Visa alvos civis. Imaginem se o Irã tivesse em suas mãos, nesse momento, uma bomba atômica. Isso prova a todos que nós não podemos permitir que um regime tão cruel, um regime tão totalitário, um regime com ódio tão grande, que odeia muito mais Israel do que ama seu próprio povo, nós não podemos permitir que um regime como esse possa ter uma arma de destruição em massa. Nós não podemos permitir que um regime como esse possa triplicar a quantidade de mísseis balísticos que possui. Nós não podemos permitir que um regime tão cruel como esse continue liderando proxies terroristas aqui no Oriente Médio, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, a Jihad Islâmica no centro de Israel e outros grupos terroristas. O Irã é o líder do eixo do mal desse mundo. Essa guerra é travada entre o bem e o mal. E o bem precisa vencer o mal. Vejam, isso não é somente para o bem de Israel, isso não é somente para o bem do Oriente Médio, isso é para o bem do mundo. O mundo ainda vai agradecer Israel por ser um obstáculo contra a expansão do regime tão cruel do Irã para o resto do mundo. Major, eu gostaria de uma pergunta mais técnica a respeito de como que está
estão os equipamentos que são utilizados para a defesa antiaérea de Israel? O Domo de Ferro, o Estilingue de Davi. Essas estruturas foram colocadas à prova durante esses últimos dias com bastante interceptações. Olha, uma das grandes diferenças entre o Estado Democrático de Direito, que é o Estado de Israel, e o pai do terrorismo do mundo, que é o Irã, é que nós nos preocupamos com nossos cidadãos. Enquanto o Irã odeia muito mais o Estado de Israel do que ama seu próprio povo, então o Irã gastava todos os seus recursos para construir suas usinas nucleares, para formar seus mísseis balísticos, em vez de se preocupar com a defesa de seu povo. Nós damos prioridade à defesa da população israelense. E é por isso que nós nos preocupamos não somente com a nossa ofensiva no Irã. Durante anos, nós nos preocupamos da melhor forma como defender o nosso povo. E foi por isso que nós temos um dos melhores sistemas de defesa antiaéreos do mundo, e nós conseguimos interceptar cerca de 90% dos mísseis que são lançados em direção ao nosso território, e mesmo assim, infelizmente, nós vemos os danos e as mortes que causam cada míssil que carrega uma tonelada de explosivos, o dano que um míssil desse pode causar, e por isso que essa não é uma defesa aritmética. Nosso sistema de defesa aéreo não dá uma defesa absoluta, e é por isso que nossa população, infelizmente, já está acostumada com esse tipo de situação. Só no último ano e meio, na guerra aqui na faixa de Gaza, foram lançados em direção ao território israelense mais de 25 mil mísseis, tanto do Iêmen como do Líbano e da faixa de Gaza. E nós estamos, infelizmente, acostumados com esse tipo de situação, mas o povo de Israel entende que nós precisamos passar essa fase, uma fase muito difícil, mas nós precisamos passar essa fase com determinação, com força, com paciência, para garantir o futuro existencial do Estado de Israel. Major, além, obviamente, desse sistema bastante sofisticado de defesa antiaérea, de ataques antiaéreos contra Israel, o Estado de Israel já contou no ano passado e conta agora também, obviamente, com a ajuda de países aliados. O que o senhor poderia nos dizer sobre que países também estão ajudando aí na interceptação desses mísseis e como é feita essa coordenação? Eu sei que é um assunto delicado e o senhor talvez não possa dar todos os detalhes, mas pelo menos uma ideia geral de quem tem ajudado e como é essa coordenação, que é uma coordenação sensível, eu imagino. Olha, como você me pediu, eu não vou dar todos os detalhes, mas eu vou dar uma ideia em geral. A nossa ofensiva está sendo feita pelas forças de defesa de Israel de forma independente. A nossa defesa aérea está sendo feita em conjunto com nossos aliados. Nós já conseguimos interceptar mais de 90% dos mísseis que são lançados no nosso território. Foram lançados mais de 200 mísseis em somente 2 dias e mais de 200 aviões não tripulados, se eu não me engano, 100% dos aviões não tripulados foram interceptados fora do território israelense. A nossa defesa aérea está sendo realizada em conjunto com nossos aliados. Eu, logicamente, não posso dar mais detalhes em relação a isso, mas nós treinamos esse tipo de guerra, esse tipo de defesa aérea há muitos anos, junto com nossos aliados aqui na região, para garantir a defesa do nosso povo. Porque, como eu disse, a defesa do nosso povo, para nós, é prioridade. Então, nós vamos fazer tudo o que podemos para garantir a defesa dos nossos cidadãos, diferente dos nossos inimigos, que odeiam muito mais o Estado de Israel do que amam seu próprio povo. Diego Pavão, sua pergunta? Major, eu queria comentar uma publicação que as forças de defesa israelenses fizeram hoje no X, pedindo para que, em uma mensagem persa, pedindo para que algumas pessoas civis do Irã que moram perto de áreas de instalações militares ou nucleares saíssem desse local justamente pela ameaça, pela questão de um ataque israelense contra essas áreas próximas a locais civis. O Irã, ao mesmo tempo, diz que houve civis mortos. Eu queria saber do senhor qual que é a estratégia que está sendo adotada pelo exército de Israel para reduzir o que na guerra se chama de dano colateral, que é justamente essa morte de civis. É uma ótima pergunta, Diego.
Todos os nossos alvos são alvos militares. Os nossos alvos são as usinas nucleares do Irã, são os mísseis balísticos, são as lideranças militares do Irã. São somente alvos militares, diferente do Irã, que tem como alvos áreas residenciais. E por isso existem dois tipos, podemos dizer assim, em geral, de alvos. Tem aqueles alvos que são pessoas, que são a liderança militar do Irã, ou são cientistas que estão envolvidos no programa nuclear do Irã. Logicamente, quando esse tipo de alvo é o nosso objetivo num determinado ataque, nós não podemos dar um aviso prévio, porque não terá nenhuma consequência positiva do ataque se nós avisarmos ao alvo do ataque que ele pode fugir do local. Então, nesse tipo de ataque, nós não podemos dar um aviso prévio, mas sempre que nossos alvos são alvos que não são pessoas, são alvos que são infraestruturas, por exemplo, ou armamentos, então nós damos aviso prévio, porque nós fazemos tudo o que podemos para minimizar danos a civis. Nós fazemos tudo o que nós podemos para que os danos colaterais sejam os menores possíveis nessa guerra, porque essa guerra não é travada contra o povo iraniano, essa guerra é travada contra o regime iraniano, que é um regime tão cruel, tão totalitário contra seu próprio povo. Nós temos a certeza que quando o regime iraniano deixar de controlar o povo iraniano vai ser muito mais livre, vai ser muito mais feliz. Nós conversamos aqui na CNN Brasil com o porta-voz do Exército de Israel, Rafael Rosenshine. Major, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade de ter conversado conosco e tirado as nossas dúvidas aqui a respeito deste conflito aí no Oriente Médio. Obrigado. Se vocês me permitem falar só mais 30 segundos, essa é a primeira vez que o Exército de Israel tem um porta-voz que fala português e que possa se comunicar em português com o público brasileiro. As narrativas enganosas são enormes, a desinformação é tão grande no Brasil e o povo brasileiro tem a oportunidade de receber as informações oficiais em português. Então, todos os brasileiros, a grande audiência que está nos assistindo, que tem a vontade, o desejo de ter as informações oficiais, podem entrar em contato no meu Instagram, nas minhas redes sociais no Facebook e receber as informações oficiais. Muito obrigado e um bom dia para vocês no Brasil. Obrigado, ficamos à disposição para eventuais novas informações aqui com a gente da CNN.